Meus irmãos, nós estamos hoje concluindo a nossa série de mensagens sobre contentamento. Eu confesso aos irmãos que foram 4 encontros com o de hoje 5, onde nós concluímos aqui uma proposta de reflexões acerca de um assunto tão importante, tão relevante, e que nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter plena consciência daquilo que nos envolve neste assunto tão rico e tão desafiador para cada um de nós. Podemos então, irmãos, entender que o contentamento ele pode vir de várias formas, ou melhor dizendo, o descontentamento ele pode vir camuflado, ele pode vir de muitas maneiras, disfarçado então de ações bondosas ou de comportamentos não percebidos por algumas pessoas ou pelas pessoas logo de primeira vista. Mas antes de tudo, porém, o descontentamento é o resultado da procura por satisfação no lugar, pelas razões e no momento errados. Percebamos, irmãos, que o descontentamento tem uma ligação muito direta e profunda com o 10º mandamento constante que está escrito em Êxodo capítulo 20 e o verso 17, que diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Em outras palavras, irmãos, os deveres exigidos no 10º mandamento são um contentamento pleno com a condição particular e a disposição amorosa em que a alma do servo do Senhor tem em relação ao seu próximo, ou a sua condição em que Deus assim o coloca em detrimento com o nosso próximo, o nosso irmão. De modo que todas as nossas intenções e sofrimentos, para que isto de fato ocorra, tem por trás a cooperação das mãos do Senhor para todo o bem. No entanto, a palavra contentamento significa mais uma descrição de uma disposição para aceitar a condição da providência de Deus, sendo Ele um Deus providente e que nos assiste e que cuida de nós nos mínimos detalhes e tem tempo determinado, tem forma determinada e tem momentos adequados para que as coisas elas aconteçam na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus é esse Deus providente e que eu preciso descansar nesta providência, todos os meus anseios, desejos, projetos, eles estão vistos por Deus e acontecerá ou não de acordo com a vontade de Deus. E isto é algo que nos solta das nossas próprias condições e nossos próprios intentos para depositar a nossa confiança nesse Deus que é o Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. De fato, viver deste contentamento, irmãos, segundo o catecismo de Westminster, que eu gostaria de citar aqui para os irmãos, os comunistas, por exemplo, afeitos ao comunismo, se opõem ao 10º mandamento, porque a palavra de Deus ensina acerca do contentamento, de sua condição de vida, providente pelas mãos de Deus, o Deus poderoso, em detrimento do sucesso da vida do outro, pregando assim a sutileza doce de apoderar-se das riquezas alheias. Um espírito descontente, o catecismo de Westminster conclui, é pecaminoso, porque envolve a insatisfação com a providência de Deus. O cidadão descontente, o indivíduo que é descontente, ele acha mesmo que Deus não está sendo o justo no modo como o trata. Assim sendo, o descontentamento equivale a encontrar erro em Deus, e por causa disso, que o descontentamento é verdadeiramente uma forma de irreverência, de incredulidade na bondade e no amor de Deus. Observe, irmãos, que ao olharmos então para as Escrituras Sagradas, nós vemos alguns episódios, algumas pessoas que viveram um descontentamento de forma muito flagrante. E nós podemos observar o caso de Acabe, que cobiçou a vinha de Nabote. Ele queria algo que não era dele e por isso houveram consequências. É o caso de Ramã, que cobiçou a honra do mundo e por isso foi afligido lá diante de Mordecai. É o caso de Davi, que cobiçou uma mulher que não era dele
e foi às últimas consequências, e isso custou muito caro, apresentando-se então um coração descontente com Deus, porque ele não se contentava com o que ele tinha, e ele acabou adentrando em uma viela complicada e que trouxe desdobramentos pelo resto de sua vida, e por isso pecou. Observe que é o caso da mãe dos filhos de Zebedeu, que foi cobiçar junto ao Senhor Jesus posição de honra e de destaque para os seus filhos. Ela pediu que Jesus andasse com um filho dela de um lado e o outro filho do outro, para que fossem então mostrados que andavam com Jesus. E Jesus falou para ela: você não sabe nem o que você está me pedindo. Será que eles são capazes, estão preparados para tomar o mesmo cálice que eu vou tomar? Mas observe, irmãos, que o contentamento, ele é confortante. Aquele que é contente, que tem contentamento em Deus, para ele é uma condição confortante. Para o descontente, causa nele inquietação, aborrecimento, raiva, ira, chateação. No contente, cuida dos outros. O descontente só pensa em si mesmo. Ele, se estiver agradando a ele, e for para trazer para ele uma condição de destaque, de conforto, de satisfação, está tudo beleza. Mas se for para cuidar só do outro e ele ficar sem ter o destaque, então não está valendo. O contentamento, o contente, ele é, irmãos, agradecido. O descontente, ele se recusa a agradecer. O contente, ele conta as bênçãos que tem. Aquilo que Deus já deu, glória a Deus, amém. Satisfeito e alegre no Senhor, porque Deus cuida dele. O descontente conta as suas queixas. É aquela pessoa que, ao chegarmos juntos, só tem reclamação e insatisfação por tudo na vida. Até se o tempo está nublado, se vai chover, ou se está fazendo sol, calor ou frio. Observe que o contente, ele é alegre. O descontente, ele faz cara feia. O contente, ele sofre a pena. Se for para pagar, vou pagar para poder ficar tudo resolvido. O outro aponta os erros. O contente, ele é generoso. Ele não tem apego às coisas. Ele tem generosidade em tudo na sua vida, em todas as áreas. Mas o descontente, ele não compartilha as coisas. Ele tem dificuldade. E quando faz, é com objetivos para promover o seu próprio nome. Se há algo, irmãos, a ser constatado diante dessas afirmativas, nós podemos observar que, conscientes da nossa inclinação pecaminosa que há em nós por conta do pecado, há de fato um Deus soberano, irmão, sobre todas as coisas. E se nós cremos então na palavra dele, que se apresenta para nós como um padrão de vontade dele para que nós assim vivamos, se nós temos a intenção de agradar a este Deus, precisamos então refletir nessas verdades que foram apresentadas durante esse tempo em que nós estamos refletindo sobre o contentamento. Pois de fato, irmãos, nosso coração quer nos colocar bem no centro do mundo. Queremos ser o centro das atenções. Queremos ser o aplaudido. Queremos ser o ovacionado. Queremos ser o destaque no meio da multidão. Queremos ser aquele que se expressa como que todas as flechas e olhares são voltados para nós mesmos. Isso é o que o coração humano deseja. Já na perspectiva do contentamento, nos dá os óculos para que nós vejamos claramente quem nós somos realmente e onde de fato nós devemos estar dentro de toda a estrutura histórica da existência feita pelo próprio Deus. Então, para que nós possamos então refletir na palavra de Deus, gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, e os versos do 1 ao 16. Gênesis capítulo 4, versos do 1 até o verso 16. Gênesis 4, do 1 ao 16, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara.
Então o Senhor lhe disse: por que você está, aliás, por que você anda irritado? E por que esta cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez em tua presença, Senhor, te pedimos, ó Deus, a intervenção do teu Santo Espírito, para que nossas mentes sejam iluminadas, ó Deus, a ponto de compreendermos a tua palavra e o que este texto que nós lemos traz para nós de lições relevantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para que sejamos alimentados pela tua palavra, Senhor, e possamos nos deleitar nela. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração, que o Senhor Deus transforme corações nesta noite, Pai, para a glória do teu nome. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esta passagem registra os primeiros eventos da humanidade após serem expulsos do jardim Adão e Eva. Este texto nos leva para o centro da narrativa bíblica, onde foi, de fato, o centro do nascedouro do desenvolvimento da raça humana, quando um casal agora passa a ter filhos e família é estruturada e é agora desenvolvida em toda a sua longitude de história. E ao longo deste início, um fato ressalta logo após a queda, onde as consequências do pecado se desdobram e, consequentemente, o acontecimento com que o primeiro homicídio pudesse, então, ser registrado. Ou seja, o relacionamento familiar já começou a ser obstaculado, danificado, prejudicado, consequentemente, ainda mais o distanciamento da presença de Deus por conta desses embrólios, desses acontecimentos aqui. A partir, então, irmãos, da sentença dada por Deus, nós podemos encontrar os filhos de Eva, 2 filhos, 2 nações, 2 povos, um filho que representa o mundo, o outro filho que representa a igreja, o povo de Deus. Observe bem que desde esse momento já começa assim então as narrativas que apontam em 2 direções, onde há a presença do mundo e da igreja, de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Acontece aqui então, nascidos da mesma barriga, Caim e Abel. Um filho havia de se rebelar contra Deus, flagrantemente em desobediência, esse foi Caim, e um filho haveria de honrar a Deus e viver em obediência até o seu último dia de vida, Abel. Diante, irmãos, da devolutiva do Senhor, nosso Deus, sobre a forma distinta de cada um desses irmãos em adoração, quando eles apresentaram então as ofertas que foram trazidas ao Senhor, então acendeu-se então ira no coração de Caim, o seu espírito descontente por conta da oferta aceita por Deus do seu irmão, fez com que então ira, um espírito raivoso em seu coração, encheu-se então de sentimentos perigosos e que transpiraram então contra a vida do seu próprio irmão.
Esta, de fato, irmãos, é a narrativa que nós encontramos como uma triste história que recebeu esta marca tão tenebrosa de um irmão matar o outro friamente, porque não aceitou o quadro estabelecido do seu próprio coração na disposição da adoração sua em relação ao seu irmão. Sendo, irmãos, a inveja que foi ali estabelecida, o arquival do contentamento. Caim e o seu descontentamento estava lidando com a inveja do seu próprio irmão, não de outras pessoas, apenas do seu irmão, que era os dois únicos filhos dos seus pais. Pois a inveja é o fruto da carne e de inimizade com o Espírito Santo. A inveja, irmãos, traz confusão, a inveja traz destruição. Onde há inveja, há sentimentos facciosos, e aí a confusão em toda a espécie de coisas ruins, conforme Tiago ele destaca no capítulo 13, o verso 16. O coração invejoso de Caim, irmãos, foi uma resposta natural, carnal, dos benefícios de Abel ter desfrutado o aceite de Deus da sua oferta que foi a Deus entregue. E a solução mais simples para resistir à tentação da inveja é dar graças a Deus, irmãos, pelas bênçãos que são derramadas sobre a vida de outros. Precisamos então entender que nesse misto de sentimentos que são perigosos, a gratidão, ela mantém então a inveja fora do nosso coração. Ao momento que eu passo a ser mais grato a Deus por aquilo que eu recebo de Deus e por aquilo que eu vejo os outros alcançarem pela graça de Deus, devo eu agradecer. Eu preciso fazer este exercício, não com hipocrisia, mas com verdade. Eu preciso então compreender que quando assim eu faço, bloqueia o desejo carnal por aquilo que é legalmente nosso. E meus irmãos, observando então os versos 1 e 2 que nós acabamos de ler, quando traz de forma muito iniciativa, né, a narrativa do casal primeiro, que teve relações, que teve Caim, né, e ela adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, o irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aqui, queridos, nós podemos observar que neste relato nós veremos a progressão, né, descendente do pecado. E aqui, queridos, o pecado de Adão e de Eva, conforme se manifestou dentro da sua própria família, da sua própria vivência, dos dois, de maneira complicada e sinistra. O pecado, então, adentrou naquelas vidas dentro de uma perspectiva de distância de Deus. Depois de terem sido misericordiosamente banidos do Éden, foi um ato de bondade de Deus, terem sido expulsos do jardim. Deus foi bondoso, e antes que pudesse então causar mais danos ainda, Adão e Eva se viam resistindo, né, em um lugar ao leste do lugar onde Deus havia estabelecido para que eles vivessem em obediência. Eles estavam morando fora do jardim do Éden, vivendo fora, e com o passar de algum tempo eles então receberam os seus filhos. Nasceu um, depois nasceu o outro, e chega o primeiro filho, Caim. Teria sido uma experiência agridoce para eles. De fato, a alegria por ter chegado um filho, mas também eles não imaginavam onde isso ia chegar, de ter nascido deles um filho que viria a desonrar a Deus, a desobedecer ao Senhor de forma tão flagrante. E aqui, meus irmãos, esta experiência da chegada do primeiro filho, por um lado, foi um indicador de bem-vindos pelo próprio Deus em ser benevolente. Foi uma expressão de graça. Olha, vocês pecaram, vocês comeram do fruto que não poderia comer, vocês me desonraram, eu já estabeleci um plano redentor sobre a vida de vocês, eu fiz tudo por vocês, expulsei vocês do jardim, porque se vocês continuassem lá, vocês iam ser destruídos. Então eu preservei a vida de vocês e ainda dei a vocês agora a maternidade, para que vocês possam ter filhos e ter uma família. Então, alguns estudiosos entendem esse ato de progressividade da raça
os filhos que chegaram como uma bênção. Como assim foi? Certamente isso, em algum momento, né, há esta consonância, né, de que em meio ao drama divino que eles estavam vivendo, eles foram abençoados por Deus com o filho. Depois de relatar então o nascimento de Caim, a passagem continua dizendo, de forma muito categórica, a chegada do segundo filho, e nasce e se chama Abel. Depois disso, nós somos informados que Abel era pastor de ovelhas, ele tinha uma profissão característica do seu tempo, e o outro irmão, Caim, ele era agricultor. Então, meus irmãos, de forma clara, muito tempo ou algum tempo é contabilizado neste espaço do nascimento desses meninos, e agora eles como profissionais em uma área, como pessoas trabalhadoras que eram já agricultores, já aprenderam como manusear os rebanhos, como Abel, que cuidava de rebanhos, e Caim, que cultivava a terra. Então não se tem uma data específica, um tempo, quanto tempo foi que levou isso, se foi 15 anos, 20, 30 anos, nós não sabemos. O texto sagrado se resume apenas a dizer isso. E depois de algum tempo, então eles agora eram vistos como pessoas que cuidavam, que trabalhavam. Mas observe, irmãos, que no desenrolar então do texto que foi lido, dentro do tema que nós estamos tratando, nós encontramos do verso 3 até o verso 7 uma porção considerável de acontecimentos e de tantas verdades para as nossas vidas. O verso 3 diz que aconteceu que no fim de um certo tempo Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor, coisa boa. Abel, por sua vez, trouxe das primícias dos seus rebanhos e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel, de sua oferta, mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que esta cara fechada? O verso 7: se fizer o que é correto, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nesta porção, irmãos, destes versos, nós podemos ver aqui que flora agora sentimentos perigosos por parte de Caim, transpirando dentro da sua própria família. E as batalhas mais intensas são representadas neste bloco em relação à adoração deles a Deus. Podemos entender que aqui começou a complexidade deste relacionamento e deste contentamento, não só na família, mas na igreja. É claro que aqui não havia igreja literalmente, mas é o lugar de adoração, o lugar em que se adorava ao Senhor, que se aproximava do Senhor para adorar a Ele. E assim sendo, irmãos, este é um ponto da história. Tudo está indo bem até então, pelo menos parece estar bem. Os problemas, eles então não eram existentes até o momento, e até que chegou o momento de eles apresentarem as suas ofertas. Vale destacar, irmãos, que eles nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, obviamente, tiveram a mesma educação, viveram no mesmo ambiente familiar, vendo as mesmas coisas, vendo todas as instruções dos pais que relatavam acerca de Deus, acerca do Senhor, o que foi que aconteceu, como Deus agiu, como tudo aconteceu. Mas Caim, irmãos, mesmo que tivesse doçura na sua voz, e aqui é um adendo de uma conjectura apenas, mesmo que ele fosse uma pessoa de bom trato, de fala mansa, doce, gentil, bacana, aquele cara legal, que se gosta de estar perto, né? Havia uma dureza em seu coração, dureza. Havia um abismo entre o que ele falava e o que ele sentia, descontentamento. Ele era alguém descontente com Deus. Caim demonstrou com a sua atitude uma hipocrisia, pois ele se apresentou ao Senhor para dar oferta. Ele era alguém que se propunha a adorar a Deus,
mas acabou matando o irmão. Então, que crença é essa? Que patamar é este que diz que adora a Deus, mas que mata o outro? Uma hipocrisia. Enquanto ele demonstrou hipocrisia, Abel se mostrou um servo de Deus, um homem humilde, com o coração motivado a agradar a Deus, verdadeiramente. A religião de Caim era uma religião falsa. Embora ele estivesse no mesmo ambiente, adorando a Deus, a religião dele era falsa. A de Abel, verdadeira. Em Judas, versículo 11, que é apenas um capítulo, diz que os falsos profetas seguiram o caminho de Caim. Há uma referência em Judas que aponta nesta direção. E meus irmãos, observe então a diferença entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. Caim trouxe uma oferta. Ele pegou daquilo que a terra produz, quem sabe um cesto bem grande de coisas, e deu a Deus, ofereceu a Deus como oferta. Abel trouxe, segundo o texto fala, as primícias. Isto revela, irmãos, o elemento magistral da adoração. A atitude daqueles dois irmãos. O sacrifício de Caim, aliás, o sacrifício de Abel foi feito pela fé e por meio da fé. Enquanto o de Caim claramente não foi. Estava banhado de senso próprio de suas obras. Deus se agrada do nosso melhor. Do nosso melhor. Das nossas primícias. Há uma diferença muito clara no texto. Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe as primícias. Há uma diferença gigante. O que é a primícia? É aquilo que chegou primeiro. É o que ele tem de... É a primeira... do primeiro do rebanho. E o texto ainda diz, ainda trouxe das gorduras dele. Ou seja, aquilo que é mais valioso. Caim não. Caim pegou lá um bocado de cesto, então, umas frutas, um negócio da terra e entregou. Pronto. Há um desleixo claro de uma oferta, conforme o texto aqui, o contexto, das primícias. E aí, meus irmãos, o que é que Deus dá como feedback? Eu me agradei da de Abel, porque não foi apenas uma oferta. Não foi qualquer coisa, mas foi das primícias. Porque quem dá das primícias, dá com fé. Deus não está preocupado se é um bezerro, se é uma fruta, se é uma maçã. Deus não estava preocupado com a oferta em si, mas a motivação do coração. Deus estava preocupado, ou seja, observando na postura daqueles meninos. Quem era que ia oferecer ao Senhor o seu melhor, com fé, em crença, sustentado desta forma. Deus se agrada, irmãos, então, de nós que aqui estamos na mesma condição. Deus não está preocupado se o que nós oferecemos a Ele em culto aqui, se a gente está com a roupa bonita ou com a roupa mais ou menos. Não. Se o culto a Deus é para eu ficar quieto, calado, só orando ao Senhor, ou se é levantando as mãos e se movimentando. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o nosso coração. Qual é o âmago da fé? Qual é o nível de fé que nos move a adorar a Deus? Exatamente, irmãos, neste ponto nós encontramos aqui um grande diferencial, ou uma grande diferenciação. Havia no coração de Abel o desejo de agradar a Deus, e no de Caim apenas de cumprir um papel. Cumprir um papel é uma coisa. Muitos podem julgar como algo plausível e valioso, mas quem é que sonda o coração? Só Deus. Só Deus sabe verdadeiramente quando nós estamos fazendo com fé e para agradar a Ele. Ou então quando eu faço apenas para eu me amostrar, para eu receber likes, curtidas. Deus sabe qual é a intenção verdadeira do coração. E observe, irmãos, que dentro desta apresentação havia então no coração de Abel sinceridade,
generosidade em adorá-lo com fé. E quando não agimos, irmãos, desta forma, estamos nos parecendo com Caim, com dureza no coração, com hipocrisia diante do Deus eterno. Ele é quem recebe a nossa adoração. E como é que nós estamos se aproximando dele? Observe, irmãos, que em Hebreus capítulo 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Hebreus 11 e o verso 4. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho ficou. Observe, irmãos, quando nós olhamos então para o verso 4, a parte final do verso 4, do livro de Gênesis capítulo 4. Olhe que o texto diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel. Olha só, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. O Senhor, mais de Caim e de sua oferta, não se agradou. Observe que há uma ordem estabelecida, que Deus ele considera primeiro a vida, depois a oferta. Primeiro Abel, ele fala aqui, se agradou Deus de Abel e de sua oferta. Desagradou Deus da de Caim e da sua oferta. É para mostrar, irmãos, que Deus não está preocupado, interessado meramente com uma oferta, seja em que área for da nossa vida. Ele quer primeiro saber quem é que está ofertando. Lembra daquela passagem que o Senhor Jesus falou? Quando disse aquela mulherzinha, aquela senhora ali, ó, a vovozinha lá, aquela senhorinha, que foi dar a sua oferta, ela foi quem mais deu. E alguém disse, mas Senhor, só deu 2 pratinhas? Olha o saco de ouro que está chegando. Mas Jesus via o coração dela. Dizer, ela está dando com fé. O entendimento ali, em outras palavras, é me agradar, é adorar o meu nome. Deus não está preocupado, irmãos, com a quantidade. Deus está preocupado com a essência. Se por acaso a gente for ofertar ao Senhor e souber que a gente tem pendência, o que é que a gente tem que fazer? Deixa a oferta ali, volta, conserta a vida, venha e oferte. É o que o texto diz de forma muito clara. Observe que nisto, irmãos, primeiro vem a vida, depois o culto. Primeiro a vida, depois o culto. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. De Caim e de sua oferta desagradou. O fato é que havia uma prática religiosa, é bem verdade. Havia um momento de oferecer as ofertas ao Senhor, de adorar o Senhor. Havia então esta prática, mas do que disputa, muito mais do que comunhão. Caim, infeliz com o sucesso espiritual de Abel, não se conteve consigo mesmo. A inveja, irmãos, é fruto do coração descontente. Inveja é fruto de um coração descontente. O que aborrece não é eu acertar também, não é eu ter sucesso também, não é eu alcançar também os objetivos. O que chateia não é isso, mas o que chateia na perspectiva do invejoso é o que o outro tem. Ele não pode ter. O invejoso, ele diz, eu sou o centro do universo. O outro não pode ser o centro do universo. O patamar que ele alcançou, eu tenho que destruir. Ele não pode ter, porque eu não tenho. Isso acontece, irmãos, muito. Tem pessoas que ficam chateados e aborrecidos porque o outro estudou mais. E quem estuda mais, acontece o quê? Aprende mais, conhece mais, aprende mais. Aí porque eu não estudo, porque eu não me dedico, eu não tenho nada, eu não tenho interesse por isso. Aí agora eu vou ferir o 9º mandamento, que é denegrir
a reputação do outro. Eu vou agora botar defeito no outro. Eu vou arranjar um problema para o outro. Eu vou agora acabar com o outro. Vou destruir o outro porque eu não procurei crescer também. E meus irmãos, isso é inveja. Eu estou dando apenas um simples exemplo. Observe, irmãos, que o coração descontente de Caim tem uma inveja tão avassaladora. Pois precisamos fazer uma distinção. Não é ciúme. Uma coisa é ciúme, outra coisa é inveja. Observe que o ciúme, a pessoa quer ser igual ao outro. A inveja não aceita o que o outro tem. Por exemplo, quando as mulheres falaram, Saul matou seus milhões, Davi, os seus 10 milhões. Isto arruinou a vida de Saul. Meus irmãos, conta-se uma história do vagalume e a serpente. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar. O vagalume e a serpente. O vagalume ia embora na mata e a serpente atrás. O vagalume ia para um lado, ela ia atrás. Ia para o lado. Teve um certo momento que o vagalume ficou chateado. E parou e foi começar agora a conversar com a serpente. E fez 3 perguntas à serpente. O vagalume perguntou, eu fiz algum mal a você? E a serpente disse, não. Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? Também não. E por que você me persegue? Seu brilho me incomoda. E aí, meus irmãos, foi nesta direção que aconteceu o que aconteceu com aqueles 2 irmãos. Quando a gente para olhar, irmãos, o verso 6 e o 7, a história tem um desdobramento importante para a gente nessa noite. Porque o verso 6 e o 7, o Senhor então disse para Caim, por que você anda irritado? Por que você está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Observe, irmãos, que o que está acontecendo aqui é que Caim foi chamado ao arrependimento. Antes de matar seu irmão. Você está chateado? Por quê? Você está aborrecido? Eu sei por que é. Por que você não faz a mesma coisa que seu irmão fez? Por que você não apresenta a mim o culto como eu quero? Por que você não me cultua da forma como eu já disse como é para ser? E aí, meus irmãos, olha só. Quantos agrupamentos hoje estão prestando culto a qualquer outra coisa, só não a Deus? Que a centralidade do culto não é a palavra. Que os louvores são egocêntricos, antropocêntricos, de exaltação ao homem. Quantos lugares tem hoje? E o povo dizendo amém, aleluia, glória a Deus, está tudo certo. Quantos? Será que Deus está aprovando esse culto? Será que vão ser aceitos? Será? Será que quando estiverem diante do Senhor, vão ouvir o quê? Vão ouvir o que Abel ouviu ou vão ouvir o que Caim ouviu? Apenas um parêntese para que a gente pense. Qual é o culto que nós estamos prestando ao Senhor? Como é que nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Meus irmãos, observe que Deus ele foi grandiosamente maravilhoso. Travou um diálogo com Caim e chamou ele para se arrepender. Faça igual, você será aceito. Mas ele não quis. Caim, com a sua aparente chateação, irmãos, o Senhor falou exatamente acerca desse chamamento. Assim Deus também nos adverte. Quantas vezes, irmãos, temos sido como Caim? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos deparamos sendo Caim? Coração pesado, invejoso, aborrecido, de mau humor, chateado, descontentamento claro. Em vez de fazer o que a Bíblia diz, né? Alguém enfermo,
Vamos cuidar do enfermo. Alguém contente? Cante louvores. Meus irmãos, bem simples, mas é desafiador. Precisamos, irmãos, entender que o contentamento, irmãos, ele é percebido pelos olhos do Senhor. E Ele é quem prescuta o coração. Ele que sabe. E quantas vezes, irmãos, nós não estamos nesta condição? Quantas vezes temos sido Caim? Caim rejeitou, irmãos, a advertência de Deus ao falar com ele. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo coisas e Deus instrumentaliza a sua palavra na pregação, num cântico, sei lá, enfim, da forma como Deus é Deus. E simplesmente a gente rejeita a advertência. O que Caim fez aqui? Caim rejeitou completamente a proposta de Deus. Rejeitou. E quantas vezes nós somos desse mesmo jeitinho? Quantas vezes? Quantas vezes a gente tem orado a Deus por algo e temos escolhido fazer o contrário? Que o Senhor disse assim, que a gente deve orar. E é por meio da oração, é por meio desse instrumento que muitas vezes Deus escolheu para que fôssemos atendidos em nossas petições. Aí a gente não ora, simplesmente a gente não. Eu sou o cara e eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes isso é espírito de Caim, irmãos? E quando trata-se do relacionamento entre irmãos, a coisa se complica ainda mais. Observe que Caim está odiando se acertar com seu irmão, olhar para ele e dizer: meu irmão, eu fico feliz porque a sua oferta foi aceita. E eu vou seguir o teu exemplo e vou fazer conforme você fez. A sua postura me ensinou. E eu vou fazer igual. Não é desonra, não. Isso é acertar. E foi o que o Senhor disse para ele fazer. Não é verdade que se você fizer, vai ser aceito? Faça o que é correto. O Senhor não negociou. Ele disse: não, tá bom, deixa, eu aceito, tá tudo certo. Não. Vai e faça o que é certo. Você será aceito. Não tem porta fechada para você, não. Mas ele não quis. Ele simplesmente rejeitou. Havia então, irmãos, um coração descontente. E este coração descontente é terrível e reprovado por Deus. E meus irmãos, o que aconteceu então está no verso 8. O desdobramento então deste acontecimento. Caim disse a Abel: meu irmão, Abel, seu irmão, vamos ao campo. E meus irmãos, coração descontente e invejoso em ação, a gente vê aqui. Mesmo que o seu coração tivesse toda a gentileza expressada, visivelmente falando, quando ele disse então, vamos ao campo, em outras palavras está dizendo assim: vamos, irmãos, vamos lá. Expressão conhecida, né, hoje, tamo junto. E aí, brother? Tapinha nas costas. É isso, mas somos filhos de Deus. Somos amigos. Sua guerra é minha guerra. E aí, estamos colados. Embora ele fizesse isso, irmãos, observe que o apóstolo João, na sua primeira carta, no versículo 3 e o verso 12 diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? O versículo 12 diz: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aí, meus irmãos, eu encontrei uma citação esplendorosa e eu não posso deixar de citar aqui para os irmãos. O homem que trouxe o evangelho para o Brasil escreveu algo importante. Chama-se João Calvino. Ao comentar sobre este verso, ele disse o seguinte: na pessoa de Caim é retratada para nós a semelhança de um homem perverso, que ainda deseja ser considerado justo. Tais pessoas realmente, por obras externas, trabalham arduamente para merecer o bem das mãos de Deus, mas
mantendo um coração envolto em engano. Eles não lhe apresentam nada além de uma máscara, de modo que, em sua adoração religiosa, laboriosa e ansiosa, não há nada sincero, nada além de mera pretensão de aparecer. João Calvino continua dizendo: quando depois percebem que não obtêm resultado, traem o veneno de suas mentes, pois eles não apenas reclamam contra Deus, mas irrompem em fúria manifesta, de modo que, se pudessem, eles o derrubariam alegremente do seu trono. Não os aplaudem, mas quando se declara que suas obras são frívolas e sem valor, sinônimos, aos seus olhos eles começam a murmurar e então se enfurecer. Finalmente, João Calvino diz: eles desejam barganhar com Deus em seus próprios termos. Quando isso é negado, eles queimam com indignação furiosa que, embora concebida contra Deus, lançam sobre o seu próximo. Isto é o retrato do que aconteceu com Caim. Ele achou que Deus ia aceitar a sua oferta e Deus rejeitou, e por isso ficou furioso, e a sua fúria se acendeu de uma forma que o caminho de encontrar uma solução para apaziguar a ira do seu coração foi tirar a vida daquele que tinha alcançado algo que ele poderia claramente alcançar, e matou seu irmão por um ímpeto de inveja. O que hoje, irmãos, nós precisamos consertar? E hoje? O que é que hoje nós precisamos ajeitar neste contentamento ou neste descontentamento? Será que nós vamos proceder, irmãos, e dar as costas para as advertências que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor tem falado para cada um de nós? Ou nós vamos, de fato, absorver uma condição de humildade, de busca pela verdade, de nos quebrantar diante do Senhor e entender que na providência de Deus, Deus não se esqueceu de nós, e Ele nos dará aquilo que Ele desejar no tempo certo, pois Ele é perfeito, grandioso, poderoso sobre todas as coisas, e nada está fora do seu controle absoluto. Assim, queridos, a palavra diz assim, é como se estivesse falando para mim agora, e diz assim: Ivan, proceda bem, meu filho, e você será aceito. Ivan, meu filho, proceda com fé. Ivan, presta atenção, humilhe-se, meu filho, diante da minha presença, creia na minha provisão. Eu cuido de você, mas eu não vou receber qualquer coisa de você. Não bote máscara não, Ivan. Se apresente diante da minha presença para me cultuar com verdade e sinceridade no coração. Ivan, meu irmão, eu estou falando com você. E assim, queridos, nós podemos, irmãos, compreender que nisto tudo a bondade de Deus ultrapassa. A misericórdia do Senhor é gigante e nos alcança. E nesta noite, fala comigo e com você, para que através desta reflexão, deste entendimento e do comportamento humano caído, que nós não somos diferentes de Caim e de Abel. Há um Deus que nos chama, há um Deus que está presente, há um Deus que está nos ensinando. E, meus irmãos, observe, caminhando já para o final, o verso 13. No verso 13, Caim não reconheceu o seu erro. Ele não quer nem saber. Ele não está preocupado com o seu erro, mas ele está preocupado com as consequências do seu erro. Terrível, coração obstinado, coração endurecido, não está disposto a voltar o caminho e consertar as coisas diante de Deus, não. Ele está preocupado com o que é que vai acontecer com ele.
Observe que o verso 13, irmãos, diz assim: Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Então ele poderia ter dito outra coisa. Ele poderia ter dito: Senhor, me receba, Senhor, na tua presença. Eu sei que eu errei. Faça como Davi: Senhor, eu andei errante, eu pequei contra o céu perante ti, eu errei, eu fiz tudo errado, eu não sou digno. Traga a alegria da salvação de volta, Senhor. Caim não fez isso. Ele disse: eu estou preocupado com os meus erros, aliás, com as consequências do meu erro. Caim responde, irmãos, então com autopiedade, em vez de responder com arrependimento. Ele teme a exposição física e social, dizendo que quando alguém me encontrar, vai me matar. Ele está preocupado com isso, com o seu eu, com o seu ego. Ele não está preocupado em estar bem com Deus, em comunhão com o Senhor. Ele não teme a Deus. E, meus irmãos, observe que os corações impenitentes, descontentes e não humilhados não são recuperados pelas repreensões de Deus. Observe que Deus teve um diálogo direto com Caim. Ele e Caim ali. E ele não quis. Imagine o que é você receber a visita de Deus na nossa casa. Diz assim: meu filho, não faça isso. Eu quero que você faça assim, assim, assim. E a pessoa simplesmente recusar. É um coração muito duro. Mas não é diferente dos nossos dias. Quando se prega domingo após domingo, quando se está constantemente agarrado com a Bíblia, lendo, até ensina para os outros. Mas na hora de fazer, na hora do vamos fazer agora na prática, a resposta é não. É uma fé que é apenas uma religiosidade, mas não é a fé disposto a agradar ao Senhor. Não é, irmãos. E o resultado disso está no verso 16. O pecado deixa uma marca visível e nos separa de Deus. Caim saiu da presença de Deus. Este é o quadro. E aí, meus irmãos, para concluir, nós podemos ver, irmãos, com os óculos de servos, o que esta passagem está dizendo. Será que nós temos esta condição de observar, de perceber aquilo que está diante de nós nesta passagem? Observe, irmãos, é tarefa da igreja, como verdadeiros adoradores de Deus, reverter as ações iguais àquelas de Caim, mostrar que realmente nós somos a semente da mulher e não a semente da serpente, segundo a sentença que foi dada por Deus lá. E aí, meus irmãos, Caim figurando então como a semente da serpente, que este espírito não seja aceito e vivenciado e acomodado e nutrido em nosso coração como um padrão a ser vivido. Vamos nos enganar a nós mesmos e vamos ouvir do Senhor aquilo que nós não queríamos ouvir. Nunca vos conheci. Sendo assim, irmãos, precisamos fazer de tal forma, queridos, que agrade a Deus e pedir a Ele esta capacidade de não fazer apenas meramente e aparentemente, mas com verdade e essencialidade. Observe, irmãos, que esta prova, observe que esta marca, assim sendo, de servos do Senhor e humildes, é característico àquilo que nós pertencemos. Esta, irmãos, é a realidade que será, observe, ou o fedor da morte para os incrédulos que estão fora da igreja ao olhar para nós e nos provocar a ira? Ou será uma realidade diferente, onde ao mesmo tempo, ou em detrimento da condição anterior, ser a fragrância de vida, a fragrância do bom perfume de Cristo, que atrairá os verdadeiros adoradores ao Senhor nosso Deus, tanto os que já viram como os que ainda haverão de vir.
Eu queria convidar o louvor para vir para cá e finalizar com algumas aplicações práticas. A graça de Deus, irmãos, está sobre nós, pronta a nos perdoar. Quer nos arrependamos, que busquemos ao Senhor com o coração disposto a isso. A graça está disponível. O Senhor já nos alcançou com ela. Hoje, quem sabe, é uma noite para que nesta conclusão desta série nós possamos retornar para a nossa casa, compreendendo, irmãos, que a nossa vida precisa ser levada a sério nestes aspectos. Precisamos entender, irmãos, que Deus é o Deus da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Somos ovelhas do seu rebanho. E na perspectiva do rebanho, onde ovelhas estão ali, quem cuida dessas ovelhas é o pastor. E no nosso caso, Jesus. Ele é o nosso pastor. E o pastor não é somente para manter ali na proteção dele. Não. O pastor, ele alimenta, ele cuida das feridas, ele está lá para orientar, bota para dormir, bota para acordar. Literalmente falando, o pastor que cuida de ovelhas, de animais, é assim. E nós temos, irmãos, graciosamente a presença desse pastor, do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma perspectiva de contentamento, de entender que a minha condição é uma condição de viver alegremente aos cuidados desse Senhor. Quando eu penso nesta perspectiva, irmãos, eu me desmistifico de muitas coisas que amarram-nos numa condição perversa. Perceba, irmãos, que vivemos num mundo terrível, onde pessoas querendo engolir as outras, onde existe uma luta incessante por cargo, posição, por dinheiro. E acaba que o crente, se não for cuidadoso, ele começa agora a entrar nesse jogo também. Começa a entrar nesse jogo. Começa a entrar nessa guerra. E é uma guerra que quem guerreia por nós é o Senhor, irmãos. Quem guerreia por nós é o Senhor. Quem sustenta a sua casa é as mãos providentes do Senhor. Quem nos dá saúde são as mãos providentes do Senhor. Se Ele lhe deu 1, 2, 3 a um, deu 4, 5, 6 a outro, existem propósitos específicos e determinados por Deus. E eu preciso entender isso. Deus, Ele tem propósitos que são insondáveis, que nós não temos como alcançar profundamente esses propósitos. Mas aprove a Deus agir na vida de um de uma forma, agir na vida do outro de outra forma. Entendendo que na estrutura do contentamento, somos filhos dele. Vivemos para a glória dele. O mundo não entende isso, mas nós temos a obrigação de entender, de compreender, irmãos, que nós vivemos, embora neste mundo, mas que os nossos olhos devem estar fixos naquela linha de chegada final, que é quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e nós haveremos de deixar tudo para trás. Todos os anseios, projetos, tudo, coisas, tal, lá vai, diploma, casa, estrutura, empresa, tudo ficará. E o verdadeiro crente vai dizer assim: valeu a pena glorificar ao Senhor, servir ao Senhor. E eu vou agora para um patamar elevado, de glória eterna, que o Senhor preparou para mim. Esta deve ser a nossa esperança e a nossa expectativa todos os dias. E enquanto eu estiver aqui, Deus cuidará de mim. Deus cuidará dos nossos projetos, das nossas caminhadas, de tudo. O Senhor é quem nos sustenta, irmãos. E por isso devemos estar contentes nele e não estar preocupado com o sucesso do outro. Deus é quem comanda isso, é quem controla isso.
Deus é quem estabelece esses padrões. Deus é quem faz. E eu, meus irmãos, eu me alegro tanto, falando de mim mesmo. Eu me alegro demais quando eu me deparo com homens de Deus que estudaram mais do que eu. E eu tenho o prazer de sentar para ouvir. Para ouvir. Me alimenta, me alegra. E, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso chegar aqui e ver uma turma aqui que toca, que canta. Deus deu dom, deu talento para esse povo fazer isso. Eu toco violão desde pequeno. Mas graças a Deus que tem muita gente aqui para fazer essas coisas. Glória a Deus por isso. Louva a Deus, irmãos. Porque tem pessoas aqui na recepção ali cuidando de quem chega. Eu louvo a Deus porque tem gente para ensinar as crianças pequenininhas, né, aos adolescentes, os homens, as mulheres, a classe toda. Louvo a Deus por isso. Eu salto de alegria quando alguém diz assim da igreja: pastor, graças a Deus comprei a nossa casa. É mesmo que seja a minha. No meu coração é desse jeito, irmãos. Eu não estou aqui lançando flores, não. É porque a alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria. Eu tenho que entender nesta perspectiva. Ontem eu recebi uma notícia que um casal adquiriu um transporte, que mora longe, Deus permitiu que tivesse. Louvado seja Deus por isso. A alegria do outro é a minha alegria. Se eu sou corpo disso aqui, tudinho aqui, quando um está doente, está fraco, está faltando, que não é normal, eu já entro, já vou atrás para saber o que foi. Porque a gente é um corpo. E o espírito de Caim tem que ser banido das nossas vidas. A gente tem que se alegrar, irmãos. Porque nós fazemos parte de um povo escolhido. Um povo que foi intitulado por raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de exclusividade, de propriedade exclusiva, Deus. E o nosso destino é um só: a eternidade com Ele, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?